E aí, já estamos ao vivo? Olá, querido. Tudo bom? Nossas empresas paqueram uma com a outra há tanto tempo e agora vai dar certo, viu? Agora vai, né? Muito bom, muito obrigado aí, prazer estar aqui com você hoje, com a turma aí. É uma honra aí pro convite aí, muito obrigado mesmo. Amigo, você tem quantos anos? Eu acabei de completar 30 anos, agora é dia 18 de março. Olha que coisa, a minha vida começou aos 30. Aos 30 você já tá bombando, olha que maravilha. A minha, profissionalmente falando, eu saí de casa com 16 anos de idade, com 17 é por aí que começou. E aí eu tive a alegria de já começar cedo, já começar a errar cedo para poder consertar cedo também, né? Eu comecei a errar cedo. Comecei a errar aos 17. Só que eu errei até os 30. Ah, tá. Eu errei tudo. Eu digo assim, eu sou um ótimo profissional, porque eu sei o que fazer de certo, porque estudei e faço certo, muito certo. Uhum. E agora também eu fiz tudo que podia fazer de errado. Se puder algo dentro de uma empresa que alguém fez errado, eu fiz também. Já sabe. Já sei. Então eu conheço muito bem o caminho do fracasso e o caminho do sucesso, porque eu experimentei os dois caminhos. Legal. E eu para mim foi ainda mais assim, teve uma dificuldade extra, porque igual você falou assim, eu estudei, eu ainda tinha ainda um bônus ainda assim para poder ajudar, que eu só estudei até a 7ª série, né? Então eu parei de estudar na 7ª série, saí de casa e fui dar louca, né? Fui empreender, foi uma loucura mesmo. Eu tive a vantagem de morei no Rio de Janeiro, estudei em ótimos colégios no Rio de Janeiro e depois segui o mundo acadêmico que não garantiu sucesso. Eu segui o mundo acadêmico que não me garantiu sucesso nenhum. Foi na minha mudança, quando eu entendi que eu era um verdadeiro ignorante, um verdadeiro idiota, que eu não sabia nada, porque eu achava que eu sabia muito. Sim. Minha vida era uma desgraça e eu achava que sabia muito. Nada dava certo e eu achava que sabia muito. E eu achava que só ler livros resolveria a minha vida. Esse foi um grande erro também que eu passei na vida. Eu lia muito livro, mas era uma teoria distante da minha prática. Não colocava em prática? Porque o livro dizia o que fazer, mas o como era no dia a dia e eu não tinha a habilidade nem técnica nem emocional disso. Bom, e pra mim é a mesma coisa. Só que eu sou um cara assim, que eu gosto de estudar pouco e praticar muito. Então, e eu sou autodidata, né? Então eu vou e meto as caras e tenho que fazer mesmo. Eu tive que... Na verdade, assim, quando eu falo assim que eu só estudei até a 7ª série, eu tive o benefício de ter morado um tempo nos Estados Unidos e na minha infância, e esse tempo que eu morei nos Estados Unidos, que eu estudei alguns anos na escola americana, me deu uma veia empreendedora, né? Uma veia de tipo, você consegue fazer e tal, mas eu sou um cara que eu estudo pouco e pratico muito. Então, por exemplo, eu tive uma vez que eu tinha tinha contratado uma empresa para desenvolver um sistema para mim, essa empresa não entregou o sistema, não ia ter como entregar, eu fui na livraria, morava em Campinas, comprei um livro lá, a Bíblia do PHP, nunca tinha programado na vida, eu li o livro ali em 2, 3 dias e saí programando, ficou horrível, a coisa mais feia do mundo, Paulo, a coisa mais feia do mundo, mas funcionou, e daí eu fui com melhoria contínua, então eu sou uma pessoa assim, que eu decolo o avião de qualquer jeito e meio que coloco a turbina no ar, entendeu? Tipo, eu faço para depois eu fazer uma melhoria contínua. Então, tipo, eu avalio aquilo que foi feito e depois melhoro. Mas eu gosto de estudar pouco e praticar muito, né? Porque na minha cabeça é isso que realmente ajuda a transformar esse conhecimento em sabedoria, que é o que você estava acabando de explicar, né? E você estudava, tinha algo de empreendedorismo nos Estados Unidos, no colégio? Não. Você aprendeu na prática, na marra? Eu acho. Essa veia empreendedora? Eu acho que é a própria cultura, sabe? Porque, tipo, não é que tinha uma matéria de empreendedorismo, é a própria cultura mesmo, que aqui no Brasil a escola meio que ensina você a estudar bastante, passar no concurso público e trabalhar para o governo. E lá era como se a cultura ensinasse assim, desenvolva algo bacana, arruma algumas pessoas para trabalhar para você e lidere essas pessoas. É meio que a cultura é diferente, né? Então, tipo, eu creio que isso que me incentivou ali, né? A dar esse feeling, esse empreendedor também. Lógico que foi Deus que fez isso comigo, né? Que não adiantava nada eu estar num ambiente desse se não fosse a vontade de Deus de fazer eu entender e
captar essa energia, captar isso aí e converter ele para esse propósito. Por que você, que é um especialista emocional, especialista em tudo isso, por que você acredita que o sucesso incomoda tanto os brasileiros? Eu não vejo isso lá fora, porque lá fora nos Estados Unidos, se alguém vê você próspero, a pessoa não tá nem aí para você. A pessoa não tá nem aí pra você, é tipo assim, você pagou o preço e pronto. Agora, no Brasil, é como se fosse errado você ser bem-sucedido. As pessoas ficam tentando atacar e tentando inventar histórias, é sempre assim. Por que você acha que... O Brasil tem uma doutrina, tá, social comunista que traz a miséria para o país. Paulo, como assim? O social comunismo, ele é da época de Karl Marx. Ele acredita na mais-valia, que é um fundamento completamente irreal nos dias de hoje. A mais-valia não tem significado. No Brasil existe uma ignorância, uma estupidez chamada raiva ao lucro. As pessoas têm raiva, está lucrando, tem raiva, está tendo sucesso, tem raiva. Né? Então as pessoas incomodam com o lucro. Mas o que as pessoas não sabem é que no Brasil é muito difícil ter lucro. A burocracia, a corrupção. Eu sempre falo que o cara que vence no Brasil, ele vence até no deserto do Saara, né? Porque aqui é tudo trabalhando contra, é tudo indo contra, assim, para tentar te impedir, para tentar te prejudicar, para tentar dificultar você ter sucesso. O cara que vence aqui, ele vence em qualquer lugar. E é isso que você falou, eu concordo 100%, que uma empresa, as pessoas às vezes acham assim que uma empresa é só aquela empresa. Na verdade, existe todo um ecossistema de empresas em volta de uma única empresa. Então, tem fornecedores, tem empresas que são novos negócios gerados a partir do seu negócio e todo esse ecossistema vai para canaliza de alguma maneira energia para E o que eu falei é que, tipo assim, que isso acaba incomodando as pessoas, né? As pessoas mal intencionadas. Eu sempre achei, né, na minha infância, na minha vida, eu sempre achei que a inveja era as pessoas querer ter o que eu tenho. E eu descobri na prática, né, que a inveja não é as pessoas querer ter o que eu tenho, inveja é as pessoas não querer que eu tenho aquilo que elas não têm. Não é a pessoa querer ter um avião igual o meu, não é a pessoa querer ter um carro, não é isso. É as pessoas não quererem que eu tenho, tipo, incomoda mesmo. Porque ele já tá na merda, não se sente capaz de subir e tenta trazer quem tá lá bem. Quem é cidadão, quem paga imposto, quem é feliz, ele tenta trazer. E tem muita comparação também, né, Paulo? Tipo, as pessoas comparam o capítulo 1 delas com o capítulo 50 da história de outra pessoa. Às vezes o capítulo 50 daquela pessoa vai ser melhor do que o nosso capítulo 50, mas o cara olha ali o nosso capítulo 50 e fala, não, esse tá muito top, e fica comparando com o capítulo 1 dele. Então, tipo, isso é algo que eu vejo muito no dia a dia, né? E que é comum. E fala de e-commerce. Você que é um mestre de e-commerce, que eu vou fechar negócio com você. Bom, já nós vamos estar fechando negócio, se Deus quiser. Cara, e-commerce, assim, como o Bill Gates já disse há alguns anos atrás, né? Tipo, no futuro só existiriam 2 tipos de empresas, segundo essa profecia, se assim pode se dizer, do Bill Gates. As empresas que fazem negócio na internet e as empresas que não fazem negócios, ou seja, que não fazem nenhum tipo de negócio. E você vê que esse momento exato que a gente está vivendo agora tem demonstrado claramente uma necessidade do seu negócio, do seu negócio, estou dizendo o seu, tipo, o negócio de qualquer pessoa, estar apto a usar o poder da internet. Então, assim, para você ter ideia, desde que iniciou essa crise, esses isolamentos, enquanto a maioria dos mercados caíram, o consumo de internet aumentou, tem muito mais pessoas consumindo internet, ao mesmo tempo que, como as empresas estão fechadas, as lojas estão fechadas, tem menos empresas anunciando e o anúncio, por exemplo, ele é um leilão, né? É quem dá mais. Como tem menos pessoas anunciando, agora nós temos mais pessoas consumindo a internet, menos pessoas anunciando, o que faz com que os anúncios fiquem mais baratos e que seja ainda mais fácil. Então nós temos observado desde o início da crise, eu tenho várias empresas também, empresas físicas no setor, no ramo convencional, que elas estão faturando zero. Mas os meus negócios digitais, eles têm decolado, eles têm aumentado muito o faturamento por causa dessa onda e por causa desse negócio que antes era opcional e, na minha opinião, já é obrigatório. Não importa o que a pessoa faça, a pessoa tem que estar preparada para vender, para atender, para prestar de alguma maneira o serviço dela pela internet. Há 3 anos, todos os meus eventos, eu olho para as pessoas e digo, você precisa levar sua carreira ou sua empresa para a internet. Sua empresa precisa ser uma empresa digital. Você precisa aprender de marketing digital. Você tem que entender de e-commerce. Você precisa se divulgar. Não importa se você é médico, fisioterapeuta, pequeno empresário ou grande empresário.
Você tem que entender do mundo digital. Você e sua empresa tem que estar no mundo digital. E muitas pessoas não levavam a sério. E as pessoas também acham que não se aplica a esses setores, por exemplo, esse exato exemplo que você acabou de citar de medicina. Eu sou dono da maior rede de clínica de varizes do Brasil. Então, assim, nós somos sócios dela e nós usamos a internet para lotar todas as clínicas todos os dias. Então, desde que foi fundado o negócio, sempre usou a internet. Você não consegue ligar na clínica e marcar um atendimento. Você tem que passar por um processo online para você poder ter acesso à clínica. Então, as pessoas às vezes acham que o modelo de negócio dela não se aplica à internet. Às vezes não se aplica a colocar uma loja virtual e colocar um produto à venda. Mas a internet não é só isso, o e-commerce não é só isso. Ele é o comércio online. Ele é você vender um treinamento, ele é você atender, captar um lead. É tudo aquilo que envolve a atração. Você divulgar seu negócio, sua profissão. Exato. Criar autoridade, Exatamente. gerar leads, criar fãs. Exatamente. Ou vender, ou entregar. Não tem tudo. Não tem nem necessidade da venda em si para ser um negócio no e-commerce, né? Às vezes as pessoas acham que para ser algo que é do e-commerce tem que acontecer uma venda online. Não, o negócio originado na internet, ele também é um negócio online, tá? Eu lembro que, por exemplo, eu entrei na Febracis, acho que 1 ano atrás, preenchi um negócio, um formulário, uma pessoa entrou em contato. De onde que se originou o atendimento? Da internet. Então, tipo, tem todo esse fluxo. Aí a pessoa entra, ela explica, você já preenche as coisas. Então, as pessoas acham que, para poder ela usufruir da internet, ela tem que mudar o negócio dela. Não, ela tem que pegar o negócio dela e usar a internet para atrair, né? Ou converter, ou já vender, converter que seria a venda também para as pessoas que estão em casa aí. E a internet, ela é uma potência gigantesca, que quem não surfar essa onda, infelizmente, eu não acredito em negócios que vão durar os próximos, 10 anos sem usar a internet. Quantos anos? 10 anos. Eu tô jogando muito. Eu não acredito nenhum. Não, eu não acredito. Eu acredito assim, porque eu acredito que nos próximos 10 anos vai ser impossível você ter qualquer tipo de negócio fora da internet. Você vai ter que usar a internet para muita coisa. Toda crise tem oportunidade de crescimento. E ainda mais para os servos do Senhor, né? José cresceu na crise, né? Aquele que teme o Senhor, a crise não vem, o maligno não toca, então não adianta. Então assim, José só prosperou na crise, por causa da crise, é a crise que faz prosperar. Que Deus, ele dá pra gente o sonho e ele mostra o sonho, mas ele não mostra o processo. Ele não mostra o que vai acontecer para o sonho. Se ele não tivesse contado o sonho, os irmãos deles não teriam vendido ele. Se ele não tivesse sido vendido, ele não seria escravo. Se ele não fosse escravo, ele não teria ido para a casa do faraó. Se ele não tivesse acontecido, não teria sido preso. Se ele não tivesse sido preso, ele não teria revelado o sonho do cara que fazia o vinho lá. Se não revelasse o sonho dele, ele não teria conexão com o faraó e revelaria o sonho de faraó e ele tornaria ele governador do Egito. Então Deus, ele mostra para nós o destino e o processo dele, tipo assim, o processo é só a gente entender. Se eu tenho uma visão de Deus, se eu tenho uma palavra de Deus, eu sempre falo, debaixo de uma palavra de Deus eu enfrento o céu e o inferno, eu não tô nem aí. Aquele negócio, eu fico imaginando, tipo assim, na história dele, tipo assim, ele tá preso. Não, eu vou governar. Por quê? Porque Deus deu o sonho que ele governaria. Ele tá na cova. Não, eu vou governar. Onde que eu estou não altera quem eu sou, porque eu sou aquilo que Deus falou que eu sou, entendeu? Então assim, a minha visão é que ele não errou de ter contado o sonho. A minha história, o meu testemunho, eu tenho um testemunho no YouTube, todo mundo que assiste, eles comentam sobre a história de José também, igual meu pai nunca tinha visto meu testemunho. Recente agora ele pegou e me chamou de manhã assim, chorando, eu nunca vi meu pai chorando. Me chamou chorando assim, falando, filho, eu tava ali mexendo na internet e apareceu lá seu testemunho e eu fui ver seu testemunho e eu chorei demais, filho, me perdoa, eu nem vi aquilo, eu não sabia daquilo, tá. Eu falei, pai, não se preocupa, porque o que veio para dar errado foi o que fez dar certo. O propósito da minha vida só foi cumprido por causa daquilo. Então, se os irmãos de José não vendessem José, não tivessem jogado José lá, não se cumpriria a missão. E a missão não só fez o Egito prosperar, como fez salvar todas as nações, inclusive a própria casa dele, a casa do pai dele, a casa de Israel. Então, assim, eu acredito muito nisso. Para que você ganhe dinheiro na internet, você cresça, antes você vai ter que entregar algo de qualidade. Não faça por você, faça pelas pessoas.
Você quer ter sucesso aqui? Entregue algo para as pessoas. Nós estamos buscando aqui o que nós podemos contribuir com a sua vida, o que nós podemos agregar na sua vida. É uma conta bancária, tá? É uma conta bancária, só que ela não tem cheque especial. Então, primeiro você deposita, você entrega, você vai se entregando, você vai se doando para as pessoas, para que depois você no futuro possa colher. Você tem que primeiro plantar nisso ali. Então é exatamente o que você falou. A gente tem que... E a gente precisa fazer... A gente não pode pensar só em nós, né? As pessoas que estão vendo, as pessoas que estão sendo impactadas e que estão colocando isso em um plano de ação, estão agindo, essas pessoas vão colher os frutos disso. E esses frutos vão ser bênção para elas. Você vai ter que semear, você vai ter que agregar, você vai ter que gerar conteúdo de qualidade, você vai ter que informar as pessoas, você vai ter que criar uma comunidade ao seu redor, você vai ter que criar fãs para você, pessoas que vão te defender, que vão te buscar, que vão estar com você, para depois você conseguir de fato ter resultados nesse trabalho. E uma coisa que atrapalha muitas pessoas a começarem é acharem que elas não têm ninguém, ou que tem poucas pessoas, ou que isso ou aquilo. A primeira live que eu fiz, eu acho que tinha 2 pessoas, imagina que engraçado, 2 pessoas. E não importa, tipo assim, você tem que entender o seguinte, o mundo precisa te conhecer. Porque a rede social, o Instagram é uma rede social que a gente só mostra a vitória. Então é uma rede social de ilusão. E os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta, eles gostam de você, eles gostam de você pelas suas qualidades. Então é simplesmente ser você mesmo. Se você começar a mostrar quem você é, a sua realidade, o seu dia a dia ali, mostrar um pouco de você e se doar, se propuser a ajudar as outras pessoas, as pessoas vão começar a seguir, elas vão indicar para outras pessoas, elas vão marcar e vai gerando cada vez mais oportunidade. Porque você falou com um, vai começar a falar com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, e por aí vai. Eu digo para as pessoas, qual é a melhor época para plantar uma árvore, né? E as pessoas vão dizer, hoje, não. A melhor para plantar uma árvore foi há 10 anos atrás, para dar tempo dela crescer e dar frutos. Mas se você não plantou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, um ano atrás, plante agora. Exato. Tá? Exato. Plante agora. Então, plante a árvore do mundo digital na sua vida, do e-commerce, de se divulgar, para que você possa, daqui a 1, 2, 3, 4 meses, estar cheio de clientes. E você precisa entrar no mundo digital. Tem que estar, porque a gente está na virada de era, né? A gente teve aí a virada de era da agricultura para a era industrial, e na era industrial, por exemplo, você só conseguiria crescer e ter muito resultado se você fosse muito rico. Agora, nessa era, é uma era mais democrática de todas. Qualquer pessoa com o aparelho que você está na mão assistindo essa live, você já começa a conseguir competir de igual para igual com a outra pessoa. E você consegue se decolar, você consegue ter resultados, você consegue aumentar o seu trabalho e aquilo que você já está fazendo e dar mais ênfase nele, né? É usar toda essa ferramenta, todo esse ecossistema, tudo isso ao nosso favor, né? Seja ele no nosso favor ministerial, seja ele no nosso favor do nosso trabalho, da nossa família. Não importa, é usar a tecnologia que antes você poderia às vezes usar só para lazer ou só para passar tempo, começar a usar como algo principal, algo que de fato, tipo assim, dá a verdadeira importância que ela tem. Dia 27 de março agora, tem poucos dias, completou 13 anos que eu vivo único e exclusivamente da internet, Paulo. Então, tipo assim, todo o meu dinheiro vem 100% da internet há 13 anos. Então, tipo assim, há 13 anos atrás, eu estava mexendo com toque de celular, sabe aqueles ringtones, aquelas musiquinhas de celular? Eu estava mexendo com aquilo na internet. Foi com aquilo que eu fiz meu primeiro milhão, com investimento de $50, entendeu? Então, assim, naquela época era muito mais fácil do que é hoje. Aí você fala assim, mas hoje está difícil. É a história da árvore que o Paulo acabou de falar. É porque eu plantei aquela árvore lá atrás e estou colhendo o fruto dela agora. O segundo melhor momento é agora. E daí, daqui 5 anos, você vai falar assim, poxa, eu deveria ter começado lá atrás, lá naquela época, quando o Kaiser e o Paulo fez uma live e falou que era para eu sair do lugar e começar a executar. Então, começa a executar. Kaiser, qual é a dica que você dá pós-crise para essas pessoas? A dica que eu dou pós-crise, cara, a dica que eu dou pós-crise, primeiro, não é nem pós-crise, eu acho que é a dica de crise mesmo, porque essa crise vai durar um tempinho ainda, porque a crise da saúde vai vir. E aí vem a crise financeira pós-saúde para recuperar esse rombo do problema da saúde. Então a dica que eu dou é, cara, começa a usar a internet a seu favor agora, imediatamente. Está tendo muito mais facilidade, inclusive, por exemplo, o Conselho de Medicina não liberava a teleconsulta, já liberou. Se você é médico, você já está começando a fazer? Você já está começando a atender? Você já está divulgando isso? As pessoas já sabem que você está fazendo isso? Pensa o seguinte, se os especialistas estiverem corretos, eu acredito que eles estão,
quando acabar essa crise de isolamento, essa crise de saúde, virar uma crise financeira. E aí as pessoas não vão estar gastando o tanto que elas já estão gastando hoje. Elas vão começar a gastar menos. Então, se você esperar, pode ser ruim. Então já começa agora, já começa a sair do lugar, já começa a trabalhar, começa a buscar as oportunidades que a crise gerou para você, para outras pessoas, para todo mundo tem problema e tem oportunidade. É identificar a oportunidade e começar a explorar ela hoje, gente, hoje ainda, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é semana que vem, é hoje. Vai com aquilo que você tem e começa, só começa. Eu faço assim, eu só começo. E daí eu vou corrigindo e melhoria contínua. Eu tenho visto muitas pessoas que dizem assim, não, quando passar crise eu vou me informar, quando passar crise eu vou aprender de marketing digital, quando passar crise... Meu amigo, você não sabe quando a crise vai passar. Não Lembra? Não pode. A época para plantar árvore era 10 anos atrás. Se não plantou, é agora. Entra agora. O amanhã não existe. Se esperar a crise acabar, tem uma coisa que vai acabar junto com a crise. É a sua capacidade de execução. Então, a crise vai levar junto com ela a sua capacidade de execução. Hoje você ainda consegue agir. Se você continuar esperando, se você continuar parado, na hora que essa crise acabar, ela vai levar não só a economia, mas ela vai levar a sua capacidade de execução. Hoje você ainda tem um limite no cartão que você pode pegar e fazer alguma coisa. Daqui a pouco você não tem nem esse limite do cartão mais. E aí o que acontece? Aí você vai estar assim, agora eu quero fazer. Só que agora você não pode fazer. Então o amanhã ele é uma ilusão, ele não existe. Só existe o agora, só existe o hoje. Não tem esse negócio de amanhã. Não tem aquele negócio, eu vou começar a dieta segunda-feira. É hoje. Então não tem como a gente fazer nada amanhã. O amanhã não existe, ela é uma grande ilusão, gente. Então, começa a pôr em prática hoje. Faz o que você tem que fazer hoje. Entra naquilo que você resolveu fazer hoje. Não fica jogando para amanhã, porque quem tentar colocar algo para amanhã, quando esse amanhã chegar e amanhã talvez chegue e você esteja numa situação diferente, aí você vai querer fazer e a sua vontade não vai adiantar de nada. Se você não teve uma ideia daqui, se você pega alguma ideia, se compromete a executar e começa a fazer alguma coisa agora. Para de ficar em casa querendo assistir série de Netflix, querendo assistir showzinho de sertanejo, querendo isso. Começa a agir. Esse tempo que você está perdendo, ele não vai voltar atrás mais. Aqueles que vão deixar para o pós-crise, eles não vão ter capacidade de execução. Eles vão ser muito difícil eles executarem alguma coisa. Amigo, obrigado pela generosidade, obrigado pelo carinho, obrigado por você compartilhar generosamente. Obrigado, tá bom? Viu? Fiquem com Deus. Obrigadão. Valeu, irmão. Um abraço.